Beleza, pessoal? Isso aí. A França conhece seu adversário. Vai ser a Espanha. Seu adversário na semifinal de terça-feira. Tá? A Espanha venceu a Bélgica por 2-1. Tá? E é melhor que, na minha opinião, é melhor que seja Espanha, né? Eu acho que pelo menos são duas camisas de peso. França e Espanha, sabe? Do que França e Bélgica, tá? Sabe? Que é a despedida de uma geração, né? De uma grande geração belga, né? Kevin De Bruyne, Lukaku, né? Praticamente foi a despedida deles aí esse jogo, né? E a Bélgica conseguiu sobreviver até o sexto jogo de uma Copa do Mundo, né? E a Espanha, né? Aquele futebolzinho que, né, não me agrada muito, né? Muita posse de bola. Peraí, deixa eu só ativar a internet aqui. Muita posse de bola e pouca criatividade, pouca agressão, pouco ímpeto, né? Então eu não sei quando a bola chega no Lamine Yamal, que ele busca fazer algo diferente, e acho que algo diferente é simplesmente mirar no gol, né? Tem o lateral esquerdo, o Cucurella, que eu gosto bastante, mas hoje não jogou tão bem assim, tá? Mas enfim, teve alguns jogadores além do Lamine Yamal que jogaram um pouquinho, né? Nem que fosse um pouquinho, né? Ajudaram um pouco, né? E verdade seja dita também que, apesar dos apesares, mais uma vez, quando precisou o técnico espanhol, tá? Ele recorreu ao banco para conseguir ganhar o jogo, né? O De La Fuente, tá? E mais uma vez usou seu Coringa lá, né? E o mesmo Coringa que acabou fazendo o gol da vitória, que eliminou Portugal nas oitavas, agora fez o gol da vitória que eliminou a Bélgica nas quartas de finais, né? Mas eu vou chegar lá, tá? Bom, vamos lá. A Espanha nessa Copa do Mundo, ela tem, tem marcado com um futebol muito pragmático, tá? Que não falei, pouca objetividade, poderia ser uma seleção mais, sabe? Vamos dizer assim, mais agressiva, mais ímpida, mais focada, objetiva no gol, né? Mas nem tanto, né? E os caras, o comportamento dos caras, parece que os caras se acham, né? E não é nada disso, né? Mas enfim, tá? Eu me lembro que antes da Copa do Mundo começar, eu coloquei França, Espanha e Argentina, né? Como possíveis campeões, né? A França realmente está comprovando isso com louvor, né? A Espanha nem tanto, mas vamos lá, a Espanha tá. Deixa eu relembrar o caminho da Espanha até aqui, tá? A Espanha empatou com Cabo Verde, a Espanha ganhou de 4-0 na Arábia Saudita, foi um placar realmente retumbante. Ganhou de 1-0 do Uruguai, tá? Fechou a fase de grupo em primeiro. Aí nas 16 avos de final pegou a Áustria, venceu 3-0. Aí tudo bem, a Áustria é um time horroroso. Passou para Portugal, né? Bastante difícil, complicado, jogo decidido ali nos acréscimos, né? E agora encarou a Bélgica. Bom, esse jogo contra a Bélgica, tá? É, mais uma boa atuação, né? Dessa vez voltou a ter uma boa atuação na Minamal, né? Como sempre, sempre ele, né? Os dribles, a finalização, sabe? Infernizou ali pelo lado esquerdo da zaga da Bélgica, tá? Do lado da Bélgica, que eu falo, né? A Bélgica, ela foi uma seleção que foi dos primeiros colocados de grupo, foi o pior primeiro colocado de grupo, porque só fez 5 pontos, né? E o grupo da Bélgica era um grupo, vamos dizer assim, era um grupo bem fraco, tá? Mas aí empatou mal e porcamente com o Egito, empatou mal e porcamente com o Irã e só foi vencer a Nova Zelândia por 5-1, mas também por dela, né? Venceu um time semi-amador que não deveria nem estar na Copa, né? Mas um futebol arrastado, sabe? Sem muita inspiração, sabe?
não lembrando nada do time que fez aquela Copa de 2018 e foi terceiro colocado, né? Mas, enfim, aí chegou o jogo, mas aí o técnico belga dessa Copa, que foi o francês. Qual é o nome do francês? Deixa eu ver aqui o nome do técnico belga nessa Copa. Aí, tá, tô procurando o nome dele aqui. Pera aí, só um instante, vou achar. Tá? Formação, tal. Rudi Garcia, o francês Rudi Garcia, tá? Ele, no jogo de 16 avos contra Senegal, o Senegal estava ganhando de 2-0 até a metade do segundo tempo. Parecia que o Senegal ia eliminar a Bélgica, né? Ele meteu louco, né? O Rudi Garcia meteu louco, ele tirou o Kevin De Bruyne, ele tirou o Jeremy do cu, sabe? Botou no banco, através do Lukaku, ele iniciou a reação. Aí os dois gols do Tielemans, né? Bom meia-campista, né? Um aproveitando a falha de Senegal para levar para a prorrogação e o outro sofrendo pênalti, batendo pênalti, ele virou para cima do Senegal. No confronto das oitavas de finais, enfrentando os Estados Unidos, a seleção da casa, né? Ele conseguiu vencer por 4-1 e deixando o Kevin De Bruyne e o Jeremy Doku no banco, não entraram em nenhum momento do jogo. O, o, o Kevin De Bruyne, eu tenho certeza que ele não entrou. Tá? Tenho certeza que ele não entrou. O Doku, deixa eu ver aqui. Tá? Sim, o Doku durante a partida contra os Estados Unidos ele chegou a entrar. O Kevin De Bruyne não. Tá? Aí o Lukaku também entrou, chegou a fazer gol, enfim. Tá? Ele virou a chave. Tá? Eu acho que a Bélgica conseguiu sobreviver até as quartas de final porque o técnico, na hora que precisou meter o louco, ele meteu o louco. Aí agora, no jogo contra a Espanha, ele volta com os caras, né? É até compreensível, já está enfrentando uma seleção top, é uma das candidatas ao título, então, né? Ele optou por trazer a experiência do Kevin De Bruyne de volta e trazer de volta também o Jeremy Doku, que é o jogador do Manchester United, né? O Pep Guardiola usava ele muito como reserva, né? Né? Dificilmente saia jogando nos jogos lá do Manchester, né? Deixa eu ver qual é a idade do Jeremy Doku. Novo ainda, 24 anos, mas enfim, tá? A Bélgica foi um time que ficou relegado a ficar lá atrás, porque a Espanha dominou a posse de bola. Teve momentos da partida que a Espanha chegou a ter 70% de posse de bola, tá? E a Bélgica simplesmente se relegando a rebater as bolas, né? Então a Espanha, eu já falei, né? O Lamine Yamal fez uma grande partida, né? Mas o lado direito ali da Espanha jogou muito bem, tá? O lateral direito, o Pedro Porro, que é o do Tottenham, tá? Teve uma participação direta no gol que a Espanha fez no primeiro tempo, né? Aliás, por umas poucas ocasiões que o Lamine Yamal deu espaço para ele para o lateral passar, né? Foi uma jogada que o Porro tocou no Lamine Yamal, Lamine Yamal dominou a bola, o Porro correu nas costas do Jeremy Doku, na minha mão esfriou uma grande jogada, né, meteu a bola, jogada em linha de fundo, coisa que a seleção brasileira em nenhum momento fez isso nessa Copa, né, com os laterais fazendo jogada em linha de fundo, os pontas fazendo jogada em linha de fundo, né, e aí aquela tradicional bola rolada na marca do pênalti, o Olmo bateu firme, bateu forte na bola, né, o Courtois parcialmente fez uma grande defesa, né, e o Fabian Ruiz, né? Médio volante Fabian Ruiz fez 1-0, né? Já o jogo já com 30 minutos de jogo, tá? Merecido, né? Apesar de todo o posse de bola e tudo mais, né? Mas aí, né? O único vacilo que a Espanha deu lá na zaga, né? A Bélgica acabou empatando antes do encerramento do primeiro tempo, com uma participação ali pelo lado direito do Kevin De Bruyne, né? Aí teve uma boa subida do lateral direito da Bélgica, tá?
o Castanhe, né? Ele levantou a bola para a cabeçada do Ketelaere, né? Ketelaere é um atacante de mais de 1,90 m de altura, né? Faz o seu terceiro gol na Copa, no jogo contra os Estados Unidos, né? Ele fez 2 gols, né? O rapaz que marcou ele não chega nem no ombro dele, né? Então ele se antecipou e cabeceou bonito, né? Sem chance pro goleiro da Espanha, né? E aí o primeiro tempo acabou virando 1 a 1, sendo um saldo negativo para a Espanha, né? Porque a Espanha chegou bastante na área, né? Inclusive o Lamine Yamal chegou a cobrar uma falta que obrigou o Courtois a fazer uma grande defesa, né? O autor do gol, o Fábio Ruiz, tá? Teve muita participação no ataque, né? Finalizando, tá? O lado esquerdo da Espanha não teve tão bem assim, tá? Entendeu? Mas o lado direito, principalmente, foi bastante ativo no jogo, tá? Então, veio o segundo tempo, né? Inclusive, engraçado, nos primeiros minutos iniciais do segundo tempo, a Bélgica foi um time que arriscou a sair um pouquinho mais, né? A única jogada que o Lukaku fez na linha de fundo, tá? Numa rebatida na zaga, a bola sobrou ali quase que na entrada, na pequena área, por lateral esquerdo belga, tá? Deixa eu ver o nome dele aqui, o lateral esquerdo da Bélgica, tá? O Decupier, ele bateu a bola na rede pelo lado de fora, né? Então parecia que teria uma Bélgica um pouco mais atrevida, não tão retraída, não tão esperando, né? Mas isso aí foi só uma impressão inicial no segundo tempo. A Espanha voltou a ter aquele domínio de território, aquela circulação de bola da direita para o meio, para a esquerda e volta, sabe? O que me irrita um pouco, é por isso que eu gosto da França, porque a França é um time mais vertical, sabe? Essa horizontalidade da Espanha me incomoda um pouco, tá? Sabe? Às vezes o cara fica, não vou arriscar esse passe agora não, toca lá na direita, tá? Não, agora apareceu alguém ali, toca, tal. Enfim, mas com 10 minutos do segundo tempo, o técnico da Espanha, né, aí tem que dar uma palmatória para ele, ele começou a mexer no time, tá? Porque ele percebeu que a Bélgica começou a recuar demais, começou a se fechar muito na própria área, né? Então ele só estava com um atacante de ofício, que era o Oyarzabal, né? Ele optou, por exemplo, por tirar o ponteiro esquerdo, o Baena, que não teve bem, né? A única participação dele foi num lance que ele concluiu no primeiro tempo, mas ele estava impedido, né? Ele tirou o Baena para colocar mais um atacante de área, né? Para fechar 2 atacantes ali, né, dentro da área, né? Para realmente começar a empurrar a Bélgica mais para trás. Ele tirou também, com 10 minutos do segundo tempo, o autor do gol, o Fábio Ruiz, para colocar o Pedro, que é um meia do Barcelona, né? Pelo menos o Pedro, no que diz respeito à proteção, a conduzir a bola, ele faz isso melhor do que o Fábio Ruiz, tá? Tem uma vantagem também de saber dar passe longo, né? Então isso aí empurrou a Bélgica ainda mais para trás, né? Depois aí mais para frente ele tiraria o Oyarzabal para colocar o Nico Williams, né? Que é um jogador do Atlético de Bilbao, tá? E enfim, aí ele criou uma situação de deixar 2 volantes, tá? 2 meias fazendo 2 jogadores abrindo pelas pontas, né? Pela ponta direita, principalmente o Lamine Yamal, óbvio, que é onde ele gosta de jogar, né? A ponta esquerda aqui o Williams, né? E aí depois ele fechou o Oyarzabal e o Ferran Torres, né? E a Bélgica, a resposta da Bélgica, por exemplo, foi colocar, né? Foi tirar um dos ponteiros, né? O Leandro Trossard, né? Inclusive o meu xará, né? O primeiro nome dele é Leandro, né? Ele tirou os ponteiros para colocar um médio volante, né? O Witzel, tá? Com a intenção de fechar mais ainda ali, né? Principalmente o miolo, né? Para impedir
a maior trocação de bola por parte da Espanha, colocou também o Lukaku, tá? No lugar do Benac, né? O Benac é, era o segundo volante do time, né? Mas enfim, o Lukaku ele mal tocou na bola, tá? O Lukaku mal fez jogada de pivô, tá? O time mal conseguiu fazer a bola chegar nele, acioná-lo, tá? Então, nesse jogo especificamente falando, o Lukaku ele foi um jogador nulo. Geralmente ele entra nos segundos tempos de jogo, tá? Pelo menos deixa o dele, faz alguma coisa acontecer, mas aqui infelizmente não conseguiu fazer, né? Uma única jogada de linha de fundo que tentou foi acionar dele, a zaga rebateu, aí o De Bruyne dominou de costas no giro, a bola bateu fraco para a defesa do goleiro, né? O Kevin De Bruyne também viria a sair do jogo, né? No decorrer ali, para dar para dar lugar pro Salamaker, né? Mas aí uma das substituições nessa saída do Kevin De Bruyne, né? Foi depois da saída de uma substituição que o técnico espanhol, o técnico belga se viu obrigado a fazer, e foi aí seria a substituição que viria a ser o checkmate, né? Porque o goleiro Courtois sentiu alguma lesão, sentiu algum desconforto, ele simplesmente deitou no chão e pediu atendimento, né? O Courtois que já tinha defendido 2 chutes de fora da área, né? Um chute de fora da área e outro de dentro da área em diagonal do Lamine Yamal, né? Tá? Houve um confronto legal, bacana no segundo tempo entre o Lamine Yamal e o goleiro Courtois, né? Já tinha barrado 2 chutes dele, já tinha interceptado um outro cruzamento, né? Porque a Espanha simplesmente começou a vir para o abafa, né? E de repente ele sente uma lesão, ele sente algum desconforto, deita no chão e pede para ser substituído, né? E aí é que tá, essa substituição decretaria, né? Porque veio o Senne Lammers, goleiro do Manchester United, no lugar dele, tá? E o Senne Lammers, ele, como é que eu posso dizer, ele cometeria o erro que resultaria no gol da Espanha, tá? Quando realmente parecia que a coisa estava indo para a prorrogação, chegou lá aos 42 minutos do segundo tempo, né? Uma troca de passe ali constante, né, na área, né? Nisso o técnico espanhol já tinha tirado o meia Olmo, o meio-campista Olmo, né? Que até fez um bom primeiro tempo, o Olmo, né? Esse meio atacante do Barcelona, né? Fez um primeiro tempo muito bom, né? Sabe? Principalmente com bastante eficiência nos passes, né? Enfim, tá? Com uma boa progressão de bola, né? Mas enfim, ele tirou o Olmo para colocar o Coringa dele, né? O outro também, o meio atacante o meio campista do Barcelona, o Miquel Merino, tá? O Miquel Merino no playoff anterior, ele fez o gol da vitória para cima de Portugal nos acréscimos, tá? Recebendo uma bola ali por dentro, por meio da área, se infiltrando ali, né? Batendo bem na saída do goleiro português. E aqui o goleiro, o Lemers, que substituiu que acabou substituindo o Courtois, né? Ele acabou, né, num chute de fora da área, numa troca de passe, aí veio o zagueiro da Espanha, né? De tão recuado que a Bélgica estava, que os zagueiros estavam praticamente chegando ali, quase que no terço final, para ajudar no abafa também, né? Aí o Pouco Basti, né? Ele deu um chute de fora da área, e o Lemer, ele falhou no encaixe, falhou em espalmar a bola para o lado, acabou rebatendo ela para frente do gol, tá? E aí tanto o Williams quanto o Merino avançaram na bola, o Merino chegou na frente, acabou fazendo o gol que seria o gol da vitória, né? Mais uma vez entrando no segundo tempo, entrando nos minutos finais e sendo decisivo, tá? Então, mérito dele, parabéns para ele, né? Fez o gol da vitória, né?
E praticamente foi o balde de água fria, né, para as questões da Bélgica, porque a Bélgica é um time que deu para perceber que fisicamente já estava bem limitado, emocionalmente já estava entregue. Foi um time que, aliás, em termos físicos, foi um time que chegou bem ruim nessa Copa, né? O Kevin De Bruyne vindo de se recuperando de lesão, né? O Lukaku não tendo condições de jogar 90 minutos, também passou por uma cirurgia séria no final do ano passado. É, um jogador que ficou de fora dessa partida, né, por lesão, foi o Tielemans, né? Ele comandou ali, foi um dos comandantes da reação da virada para cima de Senegal, né? Na 16 da de final. Enfim, eu acho que com tudo isso, né, a Bélgica conseguir chegar ao sexto jogo de Copa do Mundo, num total de 8 possíveis, está de bom tamanho. Está de bom tamanho porque realmente foi uma seleção fraca, né, e com todo respeito que o Kevin De Bruyne mereça, né, porque chegou vindo de uma lesão, mas não conseguiu fazer uma grande Copa, jogou bem abaixo do que ele pode, né. O Lukaku também não tendo aquela mobilidade de antes, né, ainda fez os seus golzinhos, né, e o Courtois deve ter lamentado essa saída dele e ver seu reserva, né, falhar no gol da vitória do rival, não só do gol da vitória, como no gol da classificação, né. Pois bem, agora a Espanha vai enfrentar, tá, aquilo que eu considero favorito a ganhar o título, que é a França, tá. E olha que é o seguinte negócio, nos últimos dois confrontos, partidas oficiais, tá, e partidas valendo vaga em finais, né, a Espanha foi melhor do que a França, né, em 2024, na semifinal da Eurocopa, a Espanha ganhou por 2-1, né, indo à final e conquistando o título, tá. E ano passado, 2025, na semifinal da Nations League, né, foi um jogo louco, foi um jogo maluco, né? Um jogo que terminou 5-4 para a Espanha, né? A Espanha fez 4-0, a França diminuiu, depois a Espanha fez 5-1, quando parecia que ia ser uma goleada histórica. A França se recuperou na partida, fez 5-2, 5-3, 5-4 e terminou 5-4, acabou indo para a prorrogação, um jogo de 9 gols, né? E a Espanha iria para a final, né, e perderia o título nos pênaltis para Portugal. Então, nos dois últimos confrontos, tá, partidas oficiais, deu Espanha. Mas a realidade que eu estou vendo nessa Copa do Mundo, eu dou meu favoritismo à França, porque, meu Deus do céu, principalmente a trindade, Kylian Mbappé, Michael Olise e Dembélé, essa trindade aí, meu, estão jogando muita bola. Estão jogando demais, tá? Estão jogando muita bola demais. Então, terça-feira, a primeira semifinal. O jogo vai ser no Texas, né, em Arlington, tá? E, aliás, é a casa do Dallas Cowboys, do time da franquia da NFL, né? Aquele estádio que foi inaugurado em 2009, que tem um telão bonito no teto, um telão gigantesco, coisa linda, tá? Então, foi um ótimo palco para essa semifinal. Pelo menos do lado de cá, do chaveamento, nós vamos ter duas camisas pesadas do futebol, disputando uma vaga, tá? E espero que do lado de lá, para compensar essa balança, para ter o mesmo peso, né? Espero que avance a Argentina e avance a Inglaterra, né? Vamos lá, né? Sábado agora, nós vamos ter aí mais a definição da próxima semifinal, né? Primeiro jogo às 18 horas, Noruega e Inglaterra, tá? Vamos ver, esse jogo vai ser aonde? Eu sempre gosto de saber onde é que o jogo vai ser, tá? Tô gostando de ver esse time da Inglaterra jogar, principalmente o Harry Kane e o Bellingham, né? E tem que tomar cuidado com o Haaland, né? Aliás, vai ser o confronto dos dois atacantes, né? O Haaland e o Bellingham. O Haaland e o Harry Kane. Deixa eu ver onde vai ser esse jogo da Noruega contra a Inglaterra. Deixa eu ver aqui. Vai ser em Miami, tá?
O Brasil fez o jogo em Miami contra a Escócia. Acho que foi contra a Escócia que o Brasil jogou em Miami, tá? E iria jogar agora contra a própria Inglaterra, tá? Se não fosse eliminado pela Noruega, tá? E a Argentina vai jogar às 10 horas da noite, tá? Pelo horário de Brasília, contra a Suíça, contra esse horroroso time da Suíça. Eu não sei como é que a Colômbia conseguiu ser eliminada pela Suíça nos pênaltis, sabe? Colômbia com Remy Rodrigues, provavelmente na sua última Copa, com Richard Rios, Luiz Dias, com o ponteiro do Bayern, João Arias, jogador do Palmeiras, passou pelo Fluminense, campeão da Libertadores do Fluminense, ou seja, a Colômbia com mais time, com mais oportunidade de gol, não conseguiu fazer o gol, ficou no 0x0 e foi eliminado por essa Suíça, um time horroroso. Nossa, esse time da Suíça é ruim, cara, ruim. Parece 11 Robocop dentro de campo, ruim, tá? Esse jogo da Argentina vai ser no Kansas, tá? Então é isso, tá certo? Nossa, essa semifinal de terça-feira, França e Espanha, eu quero ver muito, porque tô curioso para saber como é que a Espanha vai saber lidar com essa França que eles vão enfrentar agora, tá? A França na minha opinião, franca favorita, tá? A Espanha vai ser um jogo que eu tô curioso para ver quem é que vai ter maior posse de bola, tá? A França definitivamente é um time que não gosta de dar bola para o adversário, é muito carniceiro na marcação, na roubada de bola, na retomada, tá? E já falei, tem a Trindade lá na frente arregaçando, outros jogadores também que jogam muito bem. Eu quero ver essa Espanha, como é que vai ser, porque... E aí, se conseguir anular o Lamine Yamal, como é que vai ser? Né? Lá pela esquerda, o Cucurella, quem é que vai estar fazendo ali a ponta junto com ele, né? Sabe? Eu acho até que o técnico, sei lá, se ele quiser, se o técnico espanhol quiser arriscar um pouco, tira o ponto e deixa o Cucurella com o corredor livre para avançar, né? Então, estou curioso para saber, porque esse time da Espanha vai ter que jogar muita bola, os coadjuvantes vão ter que dar muito apoio para o Lamine Yamal, para a Espanha conseguir ter algumas chances, seja nos 90 minutos ou na prorrogação, de bater de frente com essa França, tá? Eu estou muito curioso para saber mesmo como é que vai ser esse jogo, principalmente no que diz respeito à posse de bola, no que diz respeito à criatividade, no que diz respeito à reposição, né? Então estou curioso para saber tudo mesmo. É um jogo que eu quero muito assistir, tá? E vamos ver no que vai dar, tá certo? Mas eu vou dar a minha opinião, que eu acho o seguinte: essa Espanha, tudo bem, a Espanha está chegando à semifinal depois de 16 anos, né? A última vez foi em 2010, quando foi campeão, mas esse time da Espanha, cara, não merece não, tá? Que passe a França, tá certo? Porque pelo menos fica a caminho de erguer a Copa do Mundo, uma seleção que está realmente fazendo por merecer, vamos ver. Mas o futebol é fantástico, maravilhoso, porque ele sempre apronta das suas, né? Tá? Ainda mais esse formato de mata-mata, nem sempre o melhor ganha, tá? Mas é esperar para ver, tá? Próximo vídeo, pós-jogo Noruega e Inglaterra, e também pós-jogo Argentina e Suíça. Bom sábado para vocês e até!